Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui acompanhando a entrada na sala. Vocês estão no lugar certo. Essa é a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2022 da Ânima. Estamos só esperando um pouquinho estabilizar aí o número de entrantes na sala. Muito bem, acho que a gente chegou aqui numa estabilidade. Então vamos lá, sejam todos super bem-vindos a mais uma divulgação de resultado da Ânima Educação do primeiro trimestre de 2022. A gente está muito feliz de estar aqui exercendo na prática a hibridez, né? Os quatro juntos aqui, podendo estar de novo sem máscara e juntos aqui no mesmo ambiente e ao mesmo tempo receber todos vocês de uma forma prática e eficiente, com todo mundo em segurança e podendo estar onde quiser para nos assistir. Então, repetir que é um prazer muito grande. Vamos lembrar que aqui quem quiser em inglês, those who want to hear in English, please just press the interpretation button below and you will hear the conference through our translator, Laura. Thank you very much, Laura, for being with us again. E hoje a gente tem uma diferença aqui no Q&A. Em vez de vocês colocarem as suas perguntas, a gente tem um avanço aqui tecnológico. Levantem as mãos, nós vamos ver as mãos levantadas e a gente vai abrir para que as perguntas sejam feitas pelos próprios perguntantes ao final da apresentação. A gente está aqui, então, com o Marcelo Bueno, nosso fundador e presidente, o André Tavares, nosso CFO, eu, Marina Gelman, diretora de RI, o Eduardo, que todo mundo agora já conhece, o Edu Cardoso, Garcia, que é nosso gerente de RI. Com isso, eu dou novamente as boas-vindas e passo a palavra para o Marcelo. Marcelo, por favor, é com você. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marina, André, Edu. Uma grande honra estar aqui. Queria agradecer o pessoal da tecnologia que está viabilizando essa experiência híbrida, né? A gente tem que ser exemplo, né? Walk the talk. Então, estamos aqui usando tecnologia, como diz o Daniel Castanho, sempre sustenta que não é mais se é EAD, se é presencial, e sim quanto de tecnologia nós vamos utilizar. Nesse call nós estamos já trazendo mais uma inovação, que é as perguntas de forma, uma interação ainda mais síncrona, né? Ou se a educação cada vez mais vai ser síncrona e assíncrona. Então essas são as discussões e nós, aí, graças à escolha que fizemos há 6 anos atrás aproximadamente, pela educação híbrida, sempre que posso eu tenho dito, né, que inspirado em outros setores que naquela época estavam aí escolhendo pelo Omnichannel, nós escolhemos a educação híbrida, passamos pela pandemia, né, e estamos aqui muito felizes por termos exemplo hoje nesse call, mas também por termos retornado nossas atividades aí com um intensivo aí de presencialidade. A partir do último dia 7 de março, nós conseguimos aí com arrefecimento do Covid, dentro dos protocolos, conseguimos voltar às atividades presenciais em todas as nossas unidades. E já na virada desse semestre, estamos já trazendo mais inovação, maior uso de tecnologia, menor uso de tecnologia para quem mais quiser, e já colocando cada vez mais o aluno no centro e o joystick na mão do estudante. Então, acho que é muito importante isso. Eu não podia deixar de passar essa mensagem, que a Ânima é diferente, né? Ou seja, somos diferentes e fazemos aí a escolha híbrida em tudo que fazemos, inclusive no nosso call de resultado. É muito bom estar com vocês aqui, muito bom aí estar com centenas de investidores, de analistas, de acionistas, de sócios aí, através da tecnologia, nessa experiência também diferente, né? Então, acho importante passar essa mensagem. Indo direto aqui às primeiras mensagens do nosso call de resultados do primeiro TRI, eu acho importante a gente, primeiro, eu queria fazer 3 mensagens importantes. A primeira delas, crescimento do ticket, né?
E aí, educação não tem preço, tem valor, pessoal. Acho que isso é importante. A disciplina da gente cada vez mais colocar o nosso ticket aonde as nossas marcas merecem. Né? 2, a contínua evolução de nossas margens e aumento de nossa receita. Ou seja, são 14 trimestres, pessoal. 14 trimestres consecutivamente crescendo margens e receita. Isso mostra disciplina e execução. Acho importante passar essa mensagem também. Então a gente pode olhar aí base de alunos crescendo para 333 mil alunos, receita líquida aí no TRI de 902,4 milhões, lucro líquido de 51 milhões, geração de caixa livre, que é muito importante, representando 73% do EBITDA, a 247,5 milhões, um EBITDA de 339,1, ou seja, estamos crescendo, captando aí 93,3 mil, ou seja, números representativos que mostram o que eu falei. E por último, acho importante que, olhando em retrospectiva, nos últimos meses, as 3 principais transações do ensino superior, 2 foi a Ânima que fez. Né? A transação transformacional aí com a aquisição dos ativos da Laureate Brasil, estamos em pleno processo de integração e muito felizes e satisfeitos aí com esse movimento que colocou a Ânima em outro patamar, que nós sempre sonhávamos em fazer. Eu tive a honra de tocar nossa área de expansão orgânica e inorgânica por mais de 12 anos e sempre sustentamos aí que, na nossa visão, essa é a transação de maior geração de valor no ensino superior brasileiro. Então, fizemos essa transação e tivemos a honra de fazer aliança estratégica, escolhemos o nosso sócio, o melhor sócio da área de saúde, na nossa opinião, o maior ecossistema do healthcare do Brasil, que é a DNA Capital, que fez aí um aporte estratégico na nossa vertical de medicina, que é a Inspirar. Com isso, eu agradeço e passo a palavra aqui ao Edu Garcia para seguir a nossa apresentação. Antes do Edu, Marcelo, só lembrando também que a gente teve neste trimestre a elevação do rating. Né? Exatamente. A elevação do rating que principalmente mostra, na linha que você falou, o quanto a gente é diferente. Né? No momento em que o macro é tão desafiador, no momento em que o nível de risco tem aumentado, a Ânima, mais uma vez se mostrando diferente, tem uma elevação do rating. Né? Parabéns a todos aí, é um motivo de muito orgulho. Então, vou falar um pouquinho para vocês de desempenho operacional. Bom dia a todos, bom dia a todas. Então, trazendo aqui uma primeira visão, a gente demonstrou no primeiro trimestre de 2022 um aumento da base aí de aproximadamente 145%, muito explicado aí pelas aquisições que aconteceram no ano de 2021, muito relevantes. A gente demonstra o EAD, aí, a nossa nova avenida de crescimento, já representando 24% da base, com 80,1 mil alunos, e é algo que realmente traz muito orgulho para a gente, esse avanço aí, essa consolidação como vem sendo feito. Outro ponto importante que a gente traz aqui também para o resultado é a evasão. A gente demonstra uma evasão passando de 7% no primeiro trimestre de 2021 para 12,1%, considerando todas as unidades. E se eu comparo apenas as unidades integradas, que eram todas aquelas antes da aquisição das unidades de junho de 2021, a gente teria uma queda de 7% para 10,6%. Os maiores movimentos aqui que explicam esse aumento de evasão estão relacionados, primeiro, à integração sistêmica que a gente estava fazendo ali de dezembro para janeiro, então isso causa uma fricção, a gente tinha isso já em mente, que seria possível, e acaba impactando um pouco na questão de rematrícula. O segundo ponto está relacionado ao que a gente já vinha falando também com todos os investidores, que em 2021, por ser um ano pandêmico, a gente suportou bastante os nossos alunos aí nas questões de multa e juros, nos descontos concedidos. Em 2022 a gente já começa a voltar à normalidade, então começa a diminuir esse nível de descontos também. E o terceiro ponto é que as unidades que vieram das aquisições do ano passado, elas apresentavam um nível de evasão um pouco maior, em compensação um PDD um pouco melhor. Então a gente vê esse reflexo aqui na visão consolidada na evasão, quando a gente analisa também e entende o resultado que aconteceu. Passando para a questão de ticket, o que a gente consegue ver, e que é algo muito importante que a gente vinha já destacando no mercado,
é que a gente vem se diferenciando e vem se posicionando o nosso ticket de acordo com a qualidade que a gente acredita que a gente implementa para os nossos alunos. E isso representa diretamente no repasse de ticket, em que se a gente comparar o ano de 2021 para o ano de 2022, apenas as integradas, a gente conseguiu fazer um repasse de 17,3% no ticket. Muito explicado pelo aumento da relevância da medicina, mas também pela nossa forma de monitorar e controlar todos os resultados, em que a gente permite a visualização também de que esse impacto de aumento real aconteceu para todos os cursos. Quando eu tiro ainda, quando eu incluo as unidades em aquisição, ou seja, as unidades adquiridas ali em junho de 22, a gente vê um aumento do ticket ainda de 12%, superior também à inflação, mas, como a gente já vinha dizendo ali desde o início do ano, a gente teve um impacto de carry-over, que a gente fala das bases, de uma decisão dos últimos 2 anos das unidades que foram adquiridas, em que elas captaram com um ticket um pouco menor. Então, isso nos pressionaria no ticket desse trimestre, mas mesmo assim, com o nosso posicionamento e o nosso repasse na captação, a gente conseguiu ver um aumento de ticket ainda acima do que a inflação. Eu queria só reforçar, né? A gente tem conversado bastante sobre isso nos nossos últimas interações, e eu queria reforçar a importância para a gente desse número, né? O ticket de toda a graduação presencial, tirando aqui o ensino à distância, logicamente que tem uma outra dinâmica, né, de volume ticket, a relevância, né, Marcelo, desse número para a gente, de mesmo com essa tendência, vamos dizer assim, que você explicou, das unidades em integração, de uma certa redução, do quanto foi importante para a gente apresentar esse número, né? Um crescimento de 12% acima da inflação, num ano em que nós tivemos uma inflação muito alta, né? Então, mostrando claramente como vem dando muito resultado o nosso trabalho de reposicionamento, o nosso trabalho de colocar o pricing point, né, das marcas, seja das marcas das unidades integradas como das unidades em integração, no local onde a gente acredita que é mais coerente com a qualidade, a tradição, a história de todas as nossas marcas. Eu só queria também complementar, André, aproveitando, que como é interessante que a gente está vivendo agora nas marcas de integração, algo muitíssimo parecido com o que nós vivemos nas marcas já integradas lá em 2016 e 2017, depois na virada de 18. É verdade. Então, como a gente está preparado, e está aí o resultado nos 17% das integradas, para fazer esse reposicionamento, porque nós também tivemos durante um período lá em 16, 17, uma estratégia mais de volume. E no momento em que a gente criou ferramentas e instrumento para lidar com esse reposicionamento do ticket, aconteceu. Então, como é interessante que agora a gente está vivendo exatamente a mesma onda, olhando para essa integração com tudo, com todo o nosso aprendizado interno já amadurecido. Perfeito. E para concluir aqui a dinâmica do ticket, apenas trazendo também o ticket do EAD, que manteve o patamar ali de 202 no terceiro trimestre. Isso muito explicado, primeiro, pela expansão que a gente vem fazendo no EAD, já é a nossa estratégia nesse momento, e a gente inicia ali também um processo de utilização das marcas como um piloto das integradas para a gente ver como que a gente vai expandir de forma mais efetiva esse negócio. Passando então para a captação, então o grande destaque aqui que a gente vem trazer para vocês é que, além do aumento do ticket, como a gente descreveu há pouco, de 17,3% das integradas, quando eu olho a captação, eu também vejo um aumento de alunos captados em 13,3% comparado ao mesmo período do ano passado. Ou seja, a gente consegue fazer uma dinâmica adequada aqui para conseguir atrair mais os alunos, nos diferenciando efetivamente pela qualidade. A outra avenida que a gente vem explorando e que apresentou um número bastante significativo também é o ensino digital, que apresentou 27 mil alunos já de captação nesse primeiro trimestre de 22, e as aquisições que aconteceram ali em junho, ou seja, as unidades dos ativos da Laureate Brasil, a gente vê a gente chegando nesse pricing point adequado, aí, como o André acabou de mencionar, e chegando num ponto em que a base da captação é um pouquinho mais pressionada, mas o ticket vem de forma
confiante aí que a gente consegue avançar para uma melhor receita líquida, um melhor ponto médio no médio prazo. Eu acho que é importante, viu, Edu, pessoal, aqui tem duas mensagens muito importantes aqui. Primeiro, a gente vem sempre sendo diferente, mostrando que o que importa é receita. Então tem que achar o ponto certo aí entre volume e ticket, visando sempre a melhor receita e receita mais saudável para a nossa companhia. Acho que essa é a principal mensagem que mostra esse trabalho feito, em especial nas integradas. Como a Marina colocou, a integração, a gente vem quebrando a cultura, uma cultura que demora um pouco mais para ser quebrada. E a segunda mensagem importante, pessoal, nós fomos mandatados, eu falei isso várias vezes, pelo nosso Conselho de Administração, para continuar o business de AD da Laureate, o Go Digital, continuar com ele crescendo, e, em paralelo, a gente testar a hipótese que a Laureate sempre sustentou de que existe um outro mercado, e que esse mercado não canibalizaria aí o nosso core, o nosso ensino híbrido, majoritariamente com uso de presencialidade, então a gente tem que testar isso. Como você falou, nós estamos fazendo pilotos aí nas nossas marcas integradas e estamos percebendo que realmente existe uma grande avenida a ser explorada e que a Anima não estaria explorando, que é uma avenida de mercado de maior acesso, mas que tem condição de entregar qualidade como a gente gosta e ser diferente também nesse mercado. Essas duas mensagens que a gente tem que sempre deixar muito claras. Ótimo ponto, Marcelo. E a gente concluiu então a captação com um intake de 93 mil alunos no primeiro trimestre de 2022. Passando agora para um outro fator que é muito forte para a Anima também, a gente traz aqui, apesar de não ter novidades referente aos microdados, é a qualidade acadêmica, e a gente gostaria de ressaltar mais aquele gráfico ali do lado direito do conceito de curso, em que a gente traz a informação que desde 2018 a gente lançou 375 novos cursos, já na metodologia do E2A, ou seja, a gente vem capturando aí as sinergias, mas implementando a qualidade, e 94% destes cursos foram aprovados com nota 4 e 5 pelo MEC, ou seja, a gente vem trazendo qualidade realmente conciliada aí com o modelo híbrido, trazendo algo inovador para o setor educacional. Então, essa é a mensagem, e a partir disso eu gostaria de passar para o André para falar um pouquinho para vocês sobre o desempenho financeiro. Importante que nessa virada agora, pessoal, nós já implantamos o E2A em todas os novos ingressantes aí do ecossistema Anima, em todas as integração, e em especial na Potiguar, na Fax, aliás, e na EMI Morumbi. E agora vamos fazer rollout nas demais aqui também na virada. Perfeito. Ok, obrigado, Edu, por apresentar aí os principais itens do desempenho operacional. Eu vou falar aqui, fazer alguns comentários sobre o desempenho financeiro, não é? Olhando aqui para a composição da nossa receita líquida, a gente vê a maior representatividade, seja da Inspirali, seja do Digital, do nosso EAD. A Inspirali já se aproximando ali de praticamente 30% da nossa receita líquida, o EAD superando os 5% e o Lifelong Learning chegando ali também bem próximo de 4,5%, próximo de 5%, criando uma distribuição cada vez mais homogênea da nossa receita líquida, e o crescimento é bastante expressivo, seja quando a gente fala de receita líquida, mais de 120%, chegamos em mais de 900 milhões de receita líquida nesse primeiro TRI, seja no lucro bruto, em que a gente atingiu quase 150%, superando os 650 milhões de lucro bruto, seja no resultado operacional, em que a gente também supera a marca de 440 milhões nesse primeiro trimestre. No próximo slide, a gente só relembramos ali qual era a divisão dos dois blocos, e aí a gente, dos três blocos, aliás, e basicamente a gente tem aqui o bloco base, o bloco aquisições e o lifelong learning, como vocês já estão acostumados a acompanhar na quebra dos nossos resultados. Bloco base e o bloco aquisições, como é algo que a gente sempre dizia que ia acontecer e algo para onde a gente quer ir, né, Marina? Já tem hoje números bastante parecidos, né? Bastante parecidos, com exceção do crescimento, né? Aquisições, logicamente, como as bases são diferentes, tem um crescimento muito forte. Mas a gente olha a receita líquida da base, do bloco base também crescendo,
né, nesse trimestre, crescendo em quase 4%, embora nós saibamos que existem dificuldades pela própria maturidade dos mercados e das instituições que compõem esse bloco base. Temos, com esse crescimento, uma expansão da margem bruta, que já vem acontecendo há bastante tempo, ganhos de eficiência do E2A, né, menores custos relacionados principalmente ao uso intenso de tecnologia, e as aquisições já numa margem operacional até um pouco superior, porque aqui no bloco aquisições a representatividade da medicina é maior do que no bloco base, né? Então até um pouco superior ao bloco base, chegando aqui numa margem operacional de praticamente 50%, né? Com uma receita de quase 600 e um resultado operacional de praticamente 300 milhões de reais. Então os blocos já estão em níveis muito semelhantes, né? Que é para onde a gente que foi exatamente o objetivo pelo qual a gente separou em blocos, para mostrar que eles vinham num pace diferente, mas agora já estão bem parecidos. No próximo slide, a gente pode olhar também o crescimento do Lifelong Learning. Esse trimestre, a gente teve um crescimento muito expressivo da pós-graduação, seja a pós-graduação presencial, seja a pós-graduação EAD. Só lembrando que aqui é Lato Sensu. Lato Sensu, isso. Obrigado, Marina. Pós-graduação Lato Sensu, né? Ela contribuiu muito fortemente para essa expansão de margem operacional, chegando também numa margem operacional muito próximo, né? Ali 47, muito próximo ao bloco base e ao bloco aquisições, o que nos deixa muito felizes e ainda mais confiantes na jornada de crescimento desse bloco aqui dos nossos negócios. No próximo slide, a gente vai ver também, perdão, a gente vê também o crescimento extremamente significativo e expressivo do EAD, quando comparado com a sua própria base, né? Vocês viram que eles representam mais de 5% da receita, mas já representam 24% do total de alunos, né? E tendo a base de alunos do próprio EAD crescido mais de 50%. Um ganho relevante de escala, já chegou no TRI a quase 50 milhões de receita, um resultado operacional de 11 milhões, tendo uma margem aí operacional de quase 24%, e como todos nós aqui sabemos, à medida que o EAD ganha escala, a expansão de margem também é bastante significativa, né? E como o Marcelo falou, a gente vê o ensino digital como uma grande oportunidade de aprendizado. Estamos aprendendo muito, né, Marcelo? Aprendendo muito com o ensino digital, e ele realmente se configura como uma nova avenida de crescimento para todo o ecossistema. Nós convidamos aí, eu já falei, os principais lideranças da Laude, o Eduardo Araújo, para liderar a equipe aí e nos ajudar a tomar essa decisão aí que eles defendiam, né, de que existe um outro mercado. É importante também dizer que nós já estamos trabalhando todo o digital, já com o nosso LMS, que é o YouLife, já com ganhos qualitativos e também significativas sinergias. Isso aí é importante aqui. Então, realmente, essa é uma agenda muito interessante, que nós estamos muito animados com ela. Perfeito, perfeito. No próximo slide, a gente já observa o crescimento da Inspirali. A Inspirali é um negócio muito significativo aqui dentro do nosso ecossistema Ânima. E no primeiro TRI nós celebramos o final, né? A conclusão, na verdade, final não, a conclusão, o closing, né? É o início, na verdade, é o início da nossa relação mais do que frutífera, mais do que produtiva com os nossos sócios da DNA Capital na Inspirali. Tivemos aí a satisfação de... Obrigado, viu? Tivemos a satisfação de fazer o closing da operação agora no dia 31 de março, e todos esses efeitos já estão representados aí na nossa DF do primeiro trimestre. Nós temos conosco aí pelo projeto de longo prazo, então também com o Conselho de Administração praticamente já formado, com membros independentes de peso aí, também temos uma reunião amanhã de conselho, então realmente a Inspirali só é motivo de orgulho para nós também nesse momento importante da educação brasileira, né? É isso aí, é isso aí. Na Inspirali nós crescemos aí a base de alunos mais do que 120%, chegamos em quase 270 milhões de receita, o que dá um CAGR de receita, né,
orgânico de mais de 15% nos últimos 4 anos, e se a gente considera as aquisições, a gente chegou a quase 90% de crescimento anual composto nos últimos 4 anos, né? Atingindo aí um resultado operacional de mais do que 170 milhões, 64%, e tivemos uma grande novidade, mais uma escola, o início das operações de mais uma escola de medicina, da UniFG Brumado. Abraço especial para o pessoal lá de Brumado, pessoal da UniFG. Uma linda escola também. É verdade. Temos também o management daí, a liderança do Guilherme Soares, como CEO e toda essa equipe maravilhosa. Um abraço aí a cada um de vocês, totalmente focado na Inspirali para aos novos voos aí cada vez mais, né? É isso aí. Tivemos mais 50 novas vagas anuais agora com a abertura da nossa escola lá em Brumado, na Bahia. No próximo slide, aí a gente vê, né, o ramp-up que está projetado, o potencial na maturidade, seja de base de alunos, seja de vagas da Inspirali, são números que refletem aqui o crescimento anual composto que a gente já vinha falando. Podemos passar para o próximo slide? O Zé Lúcio estava celebrando o Brumado, que está linda lá as instalações. Né? Tudo bem. Abraço aí para o professor Zé Lúcio, nosso Chief Medical Officer, né? O nosso diretor aí, médico da Inspirali. Bom, no capítulo de sinergias, a gente dá continuidade ao processo de integração, trabalho aí do ETI, do nosso escritório de transformação e integração, e tem uma continuidade desse processo de captura de sinergias. Só relembrando, nós demos a projeção de um EBITDA incremental no ano 5, após a conclusão da aquisição dos ativos que vieram da Laureate, de 350 milhões de reais, e já capturamos agora, nos 10 primeiros meses, já capturamos 125 milhões. Se a gente faz um cálculo do quanto esses 125 milhões representariam, anualizando, né, e de recorrência, nós chegamos em um valor já superior a 200 milhões. Como o Marcelo... André, eu acho que a gente fez o primeiro M&A do ensino superior brasileiro no dia 6 de maio de 2003, vem fazendo integrações e M&A aí por bastante tempo. A gente passa aqui e acha que são coisas triviais, pessoal, mas é importante a gente frisar aqui, sabe? Nós viramos de dezembro para janeiro de 19 sistemas para 6. Isso aí gera dor, gera ruído, mas é um movimento importantíssimo. Ou seja, muitas escolas da Laura tinham seus próprios sistemas acadêmicos, uma praça que tinha 2 sistemas acadêmicos na mesma instituição. Nós simplificamos toda essa estrutura de 19 para 6. Isso não é trivial, né? Implantar todo o EURESA nos entrantes também não é feito, né? Ou seja, falei aqui sobre o YouLife, a implantação do YouLife para toda a base de EAD e todos os estudantes, ou seja, substituindo aí o líder de mercado, né? Agregando valor qualitativamente à experiência do estudante. Ou seja, isso aí, a gente tem que dar a cor devida a isso, desse movimento, que foi apoiado pelo nosso conselho, que gera esses resultados. Não, desculpa, André, eu queria complementar o que você está dizendo, que a gente sabe o que é viver uma integração, essa é a nossa história desde o dia 1. A gente sabe que fazer diferente, que sair da zona de conforto, que sair da caixinha dói. A gente sabe que às vezes quem sente dor faz bastante barulho, mas o que eu acho que a nossa confiança é olhar os nossos indicadores de qualidade acadêmica, pessoal, e ver que não tem nenhuma situação na nossa história onde os índices acadêmicos não melhoraram, né? A gente comprou instituições de altíssima qualidade, a gente teve o prazer de integrar São Judas Tadeu, Unicuritiba. Uma honra, a família Mesquita. Uma honra, assim, a gente é muito privilegiado de ter integrado os ativos que a gente integrou, que não vieram numa situação de qualidade ruim. E o que nós fizemos? Nós aumentamos essa qualidade. Então, não é trivial para o aluno, para o professor, a mudança do status, mas saber que o resultado, em 100% dos casos, é de melhora, porque nós estamos aqui para transformar o país, né? Não é outro nosso objetivo, nos dá a tranquilidade de saber que a gente chega lá em todas as vezes, né? Fundamental, Marina. E também tem o apoio, né, do nosso conselho de administração, dos nossos acionistas.
e principalmente nossas equipes, né, que estão lá na base, e a gente sabe que eles ali seguraram as viradas e seguraram ali as dores, né, as dores e as delícias de integrações, né? Então, realmente, eu não poderia deixar de passar sem dar esse testemunho aqui, sabe? E lembrar, né, nessa linha que vocês estão falando, que apesar dessa decisão que a gente tomou ser uma decisão extremamente desafiadora e demandante, né, é uma decisão que era fundamental para implementar o modelo acadêmico, o E2A, né, e daí seguir nessa linha de melhoria de qualidade que você falou, né, Marina? E também fundamental, Marcelo, para colher sinergias adicionais, né, para que a gente chegue claramente nos 350 milhões que a gente apontou inicialmente, né? Então, muito bem observado e lembrado por vocês dois. No próximo slide, então tudo isso se configura com um crescimento de EBITDA aí de 143%, mas mais importante até do que esse número dos 140% são os 3,5 pontos de evolução da nossa margem, saindo aqui de 34,1 para 37,6 e chegando aí no EBITDA de praticamente 340 milhões de reais. No próximo slide, a gente vê também, nós temos feito um esforço muito grande internamente, privilegiando a nossa geração de caixa, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, mas temos feito um esforço muito grande de priorização, de escolha do nosso CAPEX, né? E de fazer aquele CAPEX que efetivamente tem uma alta taxa de retorno, né? E acho que esse número mostra bastante isso. A gente saiu de 38 milhões de CAPEX no primeiro TRI do ano passado, que representava 9,2% da nossa receita, para 43 milhões, o que representa 4,8%, praticamente, em termos relativos, praticamente a metade do que a gente fez no ano passado. Claro que isso tem um importante ganho de escala na operação combinada. Nós também temos feito um esforço bastante grande de priorizar aquelas atividades mais importantes do nosso processo de transformação digital, porque ele gera novas bases de ganho de escala, melhoria na prestação de serviços, mas estamos extremamente comprometidos em fazer um CAPEX, especialmente nesse momento em que a geração de caixa é tão importante para a nossa companhia, em fazer um CAPEX, aquele CAPEX que tem alta taxa de retorno. Tá? No próximo slide, chegando aqui já pertinho do final, nós reforçamos aqui o quanto essa capacidade de execução se referiu numa forte geração de caixa. Então, vocês veem aí que a gente chega numa geração de caixa operacional, numa geração de caixa livre, né? Após a variação do capital de giro, após o CAPEX de 247 milhões, o que representa uma alta taxa de conversão do EBITDA em caixa de 73%, né? Tivemos também todo o reflexo das nossas atividades de investimento e financiamento, aqui inclusive com o aporte, a conclusão do aporte de 1 bilhão na Inspirali e chegando ao final do trimestre com a posição de caixa de 1 bi e 400. O próximo slide, que acredito seja o último da nossa apresentação. Então, com esses números, a gente vai com a alavancagem de 3,4 vezes, a gente considera os últimos 12 meses, pro forma, né? Isso, inclusive, relembrando o que a gente disse no início, esse movimento, inclusive, foi parte importante da nossa melhoria de rating, né? Mostrando o quanto nós somos diferentes, o quanto a Ânima é diferente, no momento em que é raríssimo você ver uma empresa brasileira tendo melhoria de rating, a Ânima conseguiu, nós todos juntos conseguimos mais essa conquista e ainda tendo uma perspectiva positiva, né? Ou seja, uma perspectiva de evolução aí, ainda maior do nosso rating, né? Terminamos com a dívida líquida ajustada, então, que chega ali perto de 2,5 bi, e essa alavancagem que apesar de ser uma alavancagem que nos deixa muito, nós nunca perdemos a confiança nessa capacidade de desalavancar,
que nos deixa mais tranquilos, mas ainda não nos deixa confortáveis, né? Nós ainda continuamos atentos, comprometidos e priorizando a agenda de desalavancagem, seja pela evolução das margens operacionais, seja pela realização de desinvestimentos, até mesmo porque nós não estamos vendo, né, no macroeconômico do nosso país, nós não vemos um horizonte próximo de redução da taxa de juros. Então, continuamos extremamente comprometidos, e aí eu passo para o Marcelo, agradeço a apresentação dos slides, e passo aqui para o Marcelo, para ele fazer a mensagem, né, final aqui da apresentação, a gente poder ir para a nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigado, André. Obrigado, pessoal. Eu acho importante esse ponto final aí que você colocou, André, e reforçar aqui, nós tivemos semana passada um evento, uma conferência lá em Nova York, e no sábado eu conversava com o Botafogo, aí, nosso CFO da Inspirare, que tem grande experiência de mercado de capitais, estava falando que acho que o importante aqui é a gente ver o filme, né? Olhar o filme. Lá no dia 13 de novembro, né, de 19, nós anunciamos, primeiro a Unicuritiba, depois, como a Marina colocou, depois anunciamos a Unisul. Alavancamos a companhia num momento também de grandes desafios, né, e abrimos 2020 em janeiro, fazendo um follow-on e colocando a companhia em níveis saudáveis novamente, né? Então, em seguida, veio a pandemia, nós tivemos a grande honra e tivemos êxito aí na transação transformacional da Laureate. Honra, mas também coragem, né, Marcelo? Coragem, e ali era um movimento importante de uma transação que tinha uma estratégia específica, né? E dentro dessa estratégia, sim, fazer uma transação 100% em caixa. E aí tivemos o apoio dos grandes bancos brasileiros, principais bancos brasileiros, né? Fizemos, e em dezembro de 2020 fizemos mais um follow-on, né? E em seguida avançamos aqui numa agenda clara de desalavancagem, né? E, como falamos aqui, concluímos aí esse movimento estratégico da DNA Capital, que também aportou recursos importantes na nossa Inspirare. Então, acho que a mensagem aqui é que, além desse filme, nós temos essa preocupação. É uma agenda clara aí que está dentro das prioridades da companhia, da gestão aqui, eu estando CEO, uma agenda importantíssima, que é realmente desalavancar a companhia e colocá-la ela em níveis aí que a gente tenha total tranquilidade e perenidade, porque estamos aqui, afinal, para longo prazo. Então, com essa mensagem, eu agradeço aqui também esse momento importante aqui de uma experiência híbrida presencial, direto aqui do Learning Village, aqui na Vila Madalena. Então, recomendo quem quiser vir visitar aqui a gente, conhecer também, fica aqui o convite. E com isso eu já abro aqui para perguntas e respostas para o Q&A. Obrigada, Marcelo. Agora a gente vai pedir aqui o apoio do Matheus, que está escondido aqui na sala com a gente. Todo mundo aqui já conhece o Matheus. Matheus, vamos começar pelo Samuel e pela ordem de levantada de mão. Samuel Alves, do BTG. Obrigada, Samuel. Sempre com a gente, sempre prestigiando. O Matheus vai abrir o áudio para você fazer a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Samuel, seu áudio já está liberado. Pode fazer sua pergunta, por favor. Bom dia, Marcelo, André, Marina, Eduardo, bom dia a todos. São duas perguntas aqui sobre o mesmo tema, né, sobre o tema de base de custos. Vocês até comentaram, né, lá no release, né, que a melhoria de margem bruta, né, ela foi também ocasionada por 4 fatores ali nos custos, né, ramp-up do modelo de acadêmico, crescimento dos segmentos com maiores margens, reajuste salarial do corpo docente que ainda não foi implementado e os próprios ganhos de escala, né. A pergunta era mais para quais desses fatores, né, foram mais preponderantes, né, no trimestre, e se vocês imaginam, né, que o efeito do dissídio salarial do corpo docente, que ainda não passou agora no primeiro trimestre, se esse dissídio deve acompanhar a inflação no restante do ano. É isso, muito obrigado. Obrigada, Samuel. Obrigada, Matheus. André. Bom dia, Samuel. Obrigado pela pergunta. Bom, Samuel, na verdade a gente não pode separar os efeitos desses 4 itens que você tão bem citou aí, com a leitura atenta do release, né? Eu diria que se a gente pode dar um destaque principal aqui ao E2A, né? A implementação do modelo acadêmico e aos ganhos de escala decorrentes da nova operação.
o E2A é um modelo que ele se adequa muito bem a ganhos de escala, né? Ele se adequa muito bem a você ter uma capacidade de integrar diferentes currículos de diferentes escolas. Eu diria que todos têm uma grande importância, não tem nenhum que seja muito mais representativo que o outro, mas eu diria que os ganhos advindos da implementação do E2A, por conta do ganho, e juntamente com o ganho de escala, representam certamente aí a parte mais importante. Com relação aos acordos coletivos, eles começam a serem fechados agora, né, em meados de maio e junho. Talvez é um pouco cedo ainda para falar antes do fechamento das negociações, mas o ritmo que a gente está vendo das negociações é de um ritmo bastante respeitoso e saudável. Então, nós não trabalhamos com nenhum cenário em que a gente tenha reajustes acima da inflação. Eu diria que os sinais que estão presentes são de reajustes acompanhando a inflação ou até um pouco inferiores, tá? Perfeito. Obrigado, André. Obrigada, Samuel. Samuel, um abraço. Um abração. O próximo que estava aqui na fila, que levantou a mão, é o Luca Marquezini, do Itaú BBA. Luca, obrigada, seja bem-vindo. Matheus, você libera, por favor, o áudio do Luca. Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. Aqui em relação ao PDD, então a gente viu aqui no release, né, que houve um forte aumento devido a essa nova metodologia de apuração. Dito isso, a gente pode considerar esse novo patamar como um novo normal aí para o resto do ano, ou ainda houve algum impacto não recorrente que tenha levado a esse maior aumento? Obrigado. Ok, Luca, obrigado pela pergunta. Eu diria que a gente está no momento em que a nossa PDD, talvez nós estejamos no momento em que a PDD está mais elevada, né? Eu não vejo nenhum sinal aqui de elevação ainda maior dessa PDD, porque a gente está com a conjunção de dois fatores. O fator de adotar uma metodologia mais rigorosa ainda do que a gente adotava, foi a metodologia que a gente adotou das unidades em integração, né? Porém, a gente, juntamente com a metodologia, a gente implementou o modelo de gestão de inadimplência das unidades em integração, que tinha um sucesso bem maior do que o que a gente costumava ter nas unidades integradas. Então, eu diria que a gente está passando por esse processo de mudança e de integração. E aí a gente, à medida que muda a metodologia, isso já tem um impacto direto nos números. Mas o modelo de gestão, ele vai dando resultado de forma um pouco mais lenta. Ele vai dando resultado à medida que a gente vai implementando efetivamente todos os processos e sistemas e práticas que já eram mais comuns nas unidades em integração. Então, eu diria que nossa expectativa aqui é de que, com isso implementado, que a gente veja, inclusive, uma melhora ao longo do ano desses índices de PDD. Tá? Perfeito, André. Muito obrigado. Obrigada, Luca. Obrigado, Luca. A próxima pessoa que levantou a mão é o Leandro Bastos, do Citi. Leandro, bom dia, obrigada por estar com a gente mais uma vez. Você pode passar a pergunta. Oi, pessoal, bom dia, obrigado. Do meu lado são duas aqui. A primeira, eu queria entrar aqui um pouco no tema da evasão, né? Vocês comentaram um pouco sobre os ofensores aqui da unificação de critério e também até uma política um pouco mais rígida, né? Saindo dos anos de pandemia. Então, a pergunta era mais para entender aqui se esse é um novo patamar que a gente pode pensar para frente ou se tem algum one-off aqui em função dessa mudança. Então, se puderem comentar aqui de um direcional nessa linha, acho que vai ajudar. E a segunda pergunta, eu queria só pegar um update sobre a agenda de desinvestimentos, né? Como é que vocês vêm acompanhando a estratégia e até o ambiente de negociação no mercado hoje em dia. Do meu lado é isso. Obrigado. Tá bom. Eu vou falar sobre a primeira pergunta do Leandro e você pode falar sobre comentar a segunda, Marcelo? Bom, Leandro, obrigado pelas perguntas. Olha, no quesito evasão, eu diria que a gente até abriu a evasão das unidades integradas com das unidades em integração, né?
E aqui, assim como a gente faz na receita, a gente tem um desafio de buscar o ponto ótimo, equilibrando evasão e PDD, né? E eu acho que a gente está ainda no início dessa jornada, tá? Então, vocês viram lá que as unidades em integração têm até uma evasão maior do que as unidades integradas. Aí a gente está em busca desse ponto ótimo, de otimizar esse trade-off. De forma que eu acredito que quando a gente olha para a evasão das unidades integradas, para a evasão consolidada, a gente tem uma expectativa até de ver uma leve melhora, porque as unidades em integração deveriam migrar para o número que a gente está apresentando hoje nas unidades integradas. Então, as unidades de integração apresentaram um número superior a 12%, as unidades integradas superior a 10%, é isso, Edu? Não, o consolidado superior a 12% e as integradas superior a 10%, né? Então, a gente deveria ver uma migração do número consolidado para o número mais próximo das unidades integradas. Eu diria que isso talvez seja uma base mais recorrente, tá, Leandro? E sobre as agendas de desinvestimentos, Marcelo pode aqui comentar conosco. Como a gente falou aqui, né, nós fizemos uma transação transformacional na companhia com o Selic a 2%, né, e Selic rapidamente foi de 2 para 13%, e isso aí não é trivial, e a gente tem que estar muito atento a isso, né, a gente tem recebido essas provocações no bom sentido dos nossos acionistas, lá fora também, e a gente isso é uma prioridade aqui na companhia, não só, claro, nós vamos desalavancar a companhia gerando caixa e fazer a operação saudável, gerar caixa e pagar essas dívidas. Porém, com esse cenário que ninguém contava com ele com tanta agressividade, né, faz parte da agenda intensificar esses investimentos para que a gente possa baixar essa exposição mais rápido ainda. Tá? Então isso é uma prioridade, já fizemos alguns movimentos, mas temos outros aí na pauta aqui como pauta prioritária. Acho que essa é a principal mensagem que eu gostaria de passar a vocês. Perfeito. Obrigado, Marcelo, André. Obrigada, Leandro. Obrigada, André e Marcelo. A próxima pessoa aqui inscrita para fazer a pergunta é o Lucas Nagano. Lucas, do Morgan Stanley. Super obrigada pela presença, Lucas, por estar com a gente. Seja bem-vindo e, por favor, fique à vontade. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço. São duas perguntas do nosso lado. A primeira é sobre o EAD do bloco base. Eu queria entender como é que foi o projeto piloto, em termos de desafios e resultados, e quais expectativas vocês têm para o futuro, né? A segunda pergunta é em relação às unidades de integração. Se puderem dar um pouco mais de cor sobre como foi o desempenho do intake das faculdades da Laureate. Vocês comentam que houve pressão com reposicionamento de ticket, mas se puderem falar se foi mais para estabilidade ou alguma queda. E também como foi o processo de rematrícula dessas unidades, né? Os alunos estavam acostumados com esses aumentos, ainda mais com o nível atual de inflação? E vocês atribuem o aumento de evasão a isso? Talvez as rematrículas? Obrigado. Obrigado, Lucas, pelas perguntas. Eu acho que eu posso falar um pouco aqui das unidades em integração e depois o Marcelo pode falar do EAD nas unidades, nas nossas marcas tradicionais, né? Do piloto que a gente fez aqui, né? Sem dúvida, Lucas, as unidades em integração, como a gente falou aqui, a nossa ideia foi, a nossa priorização foi colocar o pricing point das marcas no lugar que a gente acredita que é o lugar devido, que é o lugar certo delas de mercado, tá? E esse objetivo foi plenamente atingido. Vocês viram lá que a gente cresceu 17% do ticket nas marcas integradas. Quando a gente coloca as em integração, o consolidado cresceu 12%. Sem dúvida, isso trouxe uma pressão um pouco maior na captação, até porque a gente estava está nessa jornada de mudança de sistema, né? A gente está nessa mudança de mindset, inclusive da equipe comercial. Então isso sim trouxe uma pressão no volume ali, em que a gente inclusive tem uma certa dificuldade de fazer comparações, porque o nível de análise dos sistemas do trimestre do ano anterior ainda não eram nos sistemas da Ânima, né? Então a gente tem uma certa dificuldade de fazer uma comparação de um número exato
o que a gente sabe é que tem sim uma certa pressão ali no volume, mas nós estamos muito confortáveis de que nós estamos no caminho de atingir o ponto ótimo que maximiza a receita, né? O ponto ótimo entre volume e ticket. E principalmente, no momento em que a gente tiver a volta de uma atividade macroeconômica com mais força, que a gente sabe que isso tem um impacto muito grande no volume, a gente vai estar com o pricing point dessas unidades em integração no local certo e aí podendo alavancar a nossa receita dessas unidades ainda mais. Então a gente está bem confortável com essa eventual e momentânea pressão no volume, mas vendo a trajetória de receita de forma bastante positiva. Eu acho que aí é uma quebra de cultura, né, André? Primeira coisa é uma quebra de cultura. A Laura que vinha, e é normal no processo de venda, privilegiando o volume nos últimos 2 anos, então a gente quebrou essa lógica. Isso demora um pouquinho, não é trivial. Também tem integração de sistemas, como eu falei, de 19 para 6 sistemas. Tem a implementação do modelo acadêmico, tudo isso junto fez com que o processo de intake agora fosse desafiador na integração. Ainda mais desafiador. Mas, de fato, as marcas são fantásticas, né? Temos aí marcas, a realidade do Nordeste brasileiro, que é diferente, ou seja, no Nordeste, talvez alguns de vocês não saibam, mas em várias praças do Nordeste, as principais marcas são privadas, são superiores, têm mais reconhecidas do que as federais. Muitas praças, muitas dessas marcas são agora da ANA, do sistema ANA. Então não faz nenhum sentido essas marcas estarem, aliás, não faz nenhum sentido ninguém entrar em guerra de preço. Essa é uma mensagem que eu acho para todo o setor de educação. Guerra de preço leva a todos perderem, né? Então a gente tem que sair disso. E com essas marcas fortes, não dá para não ter realidade diferente dessa, né? Então acho que é importante ter só essa questão pontual desse intake específico nas marcas de integração. Com relação à segunda pergunta, sobre o EAD, né? O digital. Como eu falei, e a Marina também colocou aqui, nós somos mandatados pelo nosso conselho para continuar o business de digital da Laureate crescendo e mostrando resultado, e nós fizemos esse projeto, então os números mostram que essa agenda está sendo cumprida, né? Paralelamente a essa agenda, nós tínhamos que testar se a hipótese que a Laureate sustenta, que é utilizando as marcas dela, diferentemente de outros players, por isso a REMA é diferente, outros players têm uma marca nacional de EAD. Se a gente usar as marcas regionais, porque a educação superior no Brasil é regional, né, a gente atenderia um outro mercado que não estava sendo atendido pela ANA. Né? E essa a gente tem testado e tem praticamente concluído esses testes, né, para que a gente avance nesse sentido. E um dos testes importantes foi MVPs que nós viramos agora, usando as marcas integradas, algumas dessas marcas, com o portfólio de EAD que não canibalizou aí a operação convencional, a operação que essa marca já explorava, uma educação híbrida, antigamente chamada de presencial, mas que realmente a gente provou isso aqui nesse momento. Então é muito importante, e agora sim, ir melhorando incrementalmente aí o produto, para que a gente possa ter um produto que cada vez mais nos orgulhe, com a qualidade e ânima que é possível também oferecer isso no digital. Obrigada, Marcelo e André. Lucas, não sei se você está satisfeito. Obrigado. Se eu puder, eu só queria pegar uma visão um pouco melhor de como foi o processo de rematrícula nas unidades da Laureate nesse ano. Não houve nenhuma número diferente do que a gente já observava nas unidades integradas. De novo, o histórico das unidades lá na Laureate, a gente tem bastante dificuldade comparativa, porque eram sistemas diferentes, metodologias diferentes de apuração. Mas quando a gente compara com as unidades integradas, os números foram muito semelhantes. É um pouco mais de dor aí, porque houve mudança de sistema, erros que acontecem com mudança de sistemas, mas que a gente vai corrigindo e de fato olha para frente. Legal, gente. Muito obrigado. Obrigada, Lucas. Bom, gente, essa é a última mãozinha levantada. Queria agradecer muito aí as perto de 200 pessoas que acompanharam aqui esse call com a gente.
dizer que é um privilégio enorme estar aqui juntos, mais uma vez, que a gente nunca mais precisa estar longe. Esperou muito esse momento. Esperamos muito esse momento, que nós possamos estar juntos, que os nossos alunos, os nossos professores possam estar juntos quando queiram, né? Como uma opção. A conveniência de cada um deles. Exatamente, a conveniência é um joystick que a gente fala há tanto tempo, né, Marcelo, e que a gente tinha tanta dificuldade de explicar o que era, está aqui, aconteceu, né? Virou realidade mais rápido do que todo mundo imaginava. Então, muito obrigada, Edu, pela parceria. O Edu tem atendido aí muito todo mundo, eu sei disso. André, obrigada. Marcelo, obrigada. Quem enviou perguntas por aqui, a gente vai responder diretamente, né? A maioria, assim, tem duas coisas no Q&A que o André acabou já falando em outras perguntas feitas, mas queria lembrar, reforçar o convite do Marcelo, primeiro, para conhecer aqui o Learning Village, marcar com a gente de vir aqui. É muito legal, muito interessante o que acontece aqui. Assim como voltar aos site visits, né, do Edu tá louco para viajar aí pelo Brasil com todo mundo. Eu também, que acabou que muita coisa aconteceu durante a pandemia, nós mesmos nem conhecemos tudo ainda. Então é hora de voltar, de conhecer, de ir lá. Já fizemos algumas visitas que foram bem interessantes. E reforçar também a disponibilidade do time de RI para qualquer dúvida, qualquer pergunta que por acaso não tenha sido endereçada aqui, respeitando aí o tempo de todo mundo e terminando aí pontualmente às 10h59. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado, bom dia a todos. Excelente semana. Obrigado, gente. Hoje estamos à disposição.